Shalom, tudo bem? Estamos preparados para mais um vídeo, né, do Evangelho de Mateus e vamos dar continuidade no capítulo 8. Vamos fazer uma leitura, vamos fazer alguns comentários a respeito, né? Iniciamos então pelo versículo 1 e fala: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E aqui embaixo, nas notas de rodapé, ele fala que o capítulo 8 menciona o que está na Torá. E está em Levítico 14, do 3 ao 10. E muitas pessoas dizem: não, Jesus aboliu a lei, aboliu a Torá. Mas se ele realmente aboliu, por que ele disse para o recém-curado que ele deveria de entregar a oferta que está prescrita na lei, está prescrita na Torá? Né? Por que será que é dessa forma? Outros dizem: não, Jesus Cristo veio e ele cumpriu toda a lei para que não precisássemos de cumprir. Mas seria contraditório então esse texto, né? Essa passagem, esses versículos do Evangelho de Mateus. Porque além de Jesus, do nosso Mashiach, né, cumprir com a Torá, com todos os mandamentos, com toda a lei, ele também diz às demais pessoas para que também cumpram. Né? Vamos dar uma olhada no que está escrito lá em Levítico. Né? Levítico 14, aí fala assim, a partir do 1. E depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Então, é exatamente como Jesus, né, havia mencionado. Uma vez que o leproso ficou purificado, ele teria que cumprir o que estava escrito na lei. Né? E o sacerdote, aqui também menciona sacerdote, né? E o nosso Mashiach, Jesus, falou: não digas a alguém, mas vai e mostra teu sacerdote. Então, não tem nada abolido, né? Porque o mesmo Jesus do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, está dizendo para se cumprir exatamente com o que está escrito na Torá. O sacerdote examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar-se, tomem 2 aves vivas e limpas, madeira de cedro, carmesim e isopo. Tem todo um ritual a ser seguido. E o nosso Mashiach mandou que o recém-curado por ele da lepra cumprisse, né, o que está determinado na lei. É contraditório com essas doutrinas de homens que dizem que não, temos que cumprir somente com os 10 mandamentos. O resto da lei já foi toda abolida. Não é o que diz na palavra, na Bíblia. Né? Não é o que está escrito. Está escrito completamente o contrário. Porque essas leis de sacrificiais, né,
que tinha que ser feito diante do sacerdote no templo. Essas leis, elas não estão nos 10 mandamentos. Como que foram abolidas? Né? Se o próprio Mashiach está dizendo, ó, faça dessa forma. É questionável, né? Questionável. Aí vamos a partir do versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse-lhe: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Como mencionei outras vezes, né, esse é o evangelho do reino. Quando se refere ao reino dos céus, não é o reino que está nos céus, no Chamaém, é o reino que vai ser feito aqui na terra e será dos céus. Por quê? Porque o rei que estará nesse reino governando será o próprio Jesus, o nosso Mashiach, o nosso Salvador. Né? Então, por isso é um reino dos céus, porque ele é estabelecido com a potestade dos céus sobre o nosso rei, sobre o nosso Mashiach. Né? E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Versículo 14. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mais uma vez, está mencionado aqui, né, um dos profetas. Então vemos que tanto os evangelhos como Atos, como todo o Novo Testamento está realmente entrelaçado, completamente entrelaçado com as escrituras antigas, que muitos chamam de Antigo Testamento. Né? Elas são assim e não existe contradições entre elas. Aí o versículo 18 diz: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda de além. E, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu, a tradução mais correta é as aves do ar, têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhes disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Com relação à morte, a partir do 28, vamos estar lendo a respeito do endemoniado de Gadareno, e aí eu farei uma observação com respeito aos mortos. Né?
E aí, na sequência, no versículo 23 diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, calmaria. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, toda autoridade lhe foi dada, né? O nosso Criador, o nosso Pai, deu ao nosso Mashiach, ao nosso Salvador, toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. Né? Essa é uma passagem muito linda. E aí, a partir do 28 até o 34, estaremos lendo a respeito do endemoniado de Gadareno. E tendo chegado a outra banda, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, ou seja, do cemitério. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsais, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele disse-lhe: Ide. E saindo-lhes, se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Algumas observações por exemplo, vejam que muitas e muitas culturas, né, até no Brasil, no Paraguai, na América do Sul, tratam o cemitério como campo santo, né? E verdadeiramente não o é. Porque se fosse santo, né, os maus espíritos, eles não, em absoluto, queriam ficar lá. Então vamos entender um pouco a respeito da morte, né? O que é a morte? Né? Nós somos compostos de carne, da nossa alma e do Ruach Kadosh, do Espírito Santo. Né? Quando morremos, dormimos. O Altíssimo retira de nós a nossa alma e o Ruach Kadosh. O que fica dentro do nosso corpo? Somente carne, somente o pecado. Né? Então, podemos ver muitas passagens que falam a respeito de que não podemos, não devemos tocar, né, os mortos, ossos, porque nos contaminaríamos. E é a mais pura verdade. E num cemitério só existe contaminação, não tem nada de santo. A Igreja Católica, eu acho que na maioria dos cemitérios, né, eles construíram ali uma capela, uma igrejinha, algo parecido, né? Mas é contraditório, né? Se o cemitério só tem a nossa parte imunda, a nossa parte carnal, porque a nossa alma e o Ruach Kadosh foi retirado. Né? Então, o que existe dentro do cemitério? Né? O que faz o cemitério morada, por exemplo, de demônios, né? De pessoas que estavam possuídas. Por quê? Porque é santo? Não, não é santo. Muito longe disso. Né? É ali que fica todo o mal.
uma observação que eu gostaria de fazer, o que está escrito lá em Tessalonicenses, diz assim, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Então, no capítulo 4, versículo 13, fala assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, é bem claro que Deus os tornará a trazer com ele. Então, a nossa alma que dorme, que está dormida, está inconsciente, está praticamente apagada, está em stand-by, entende? Quem, sendo justo, né? Porque aqui diz, aos que em Jesus dormem, né? Deus os tornará a trazer com ele. Então, o nosso corpo, a nossa carne, né? É só o que fica no cemitério, nada mais. Não existe cemitério sem Campo Santo. Né? Então temos que ter muita atenção com essas coisas, com essas doutrinas que foram criadas. Chega a ser muito perigoso para nós, né? Que acreditemos em tudo que se diz dentro de igrejas pelos supostos líderes, né? Que qualquer coisa leem, tira o versículo fora completamente do contexto e quer criar uma doutrina, quer fazer um ensinamento em cima dessas coisas. Devemos ser muito cuidadosos, temos que ler com muita atenção para que não sejamos enganados, para que não continuemos a ser enganados. Não é? Essa leitura de hoje é bastante interessante. Eu gostaria de fazer um link, digamos assim, né? Do último versículo do capítulo 8, que diz assim, e eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos, que saísse da sua cidade. Né? Será que diretamente nós não estamos fazendo a mesma coisa nas nossas vidas? Né? Dizendo apenas a boca para fora, não, eu amo Jesus, Jesus é meu Salvador. E aí em Lucas 6:46 ele fala assim, Jesus fala, né? Por que me chamam de Senhor, Senhor e não me obedecem, não fazem o que eu falo? Né? Lembrando que o nosso Mashiach, Jesus, ele veio, ele cumpriu e determinou que todas as pessoas cumprissem a lei, cumprissem com a Torá. Por que não cumprimos? Por que chamamos o Mashiach de Senhor, Senhor e não lhe obedecemos? Será que nós não estamos igual que essa cidade? Estamos expulsando esse Mashiach das nossas vidas, das nossas casas, do nosso bairro, da nossa cidade? Não é? Não estamos permitindo ele operar verdadeiramente como ele deve de operar. Será que nós não estamos nessa crença falida, né? Somos doutrinados, estamos acreditando em doutrinas de homens e estamos impedindo que o nosso Mashiach, o nosso Salvador, ele entre nas nossas casas, na nossa vida e possa operar como tem que operar? Somente Ele. Será que não estamos fechando as portas para Ele? Não é? Porque Ele opera, o Pai opera conforme a sua vontade, não conforme nós queremos.
nós acreditamos. Né? E esse engano desses líderes, né, tem feito isso. Tem feito por um lado, não, adoramos, amamos, queremos, rogamos, e por outro lado, fecha-se a porta a todo o ensinamento do nosso Salvador. Não é? Como uma outra vez eu comentei, né, que é difícil encontrar doutrinas, né, que sejam feitas baseadas nas palavras do Mashiach, do nosso Salvador. Porque ele foi muito claro, muito específico com respeito à guarda da lei, à guarda da Torá. Né? E as pessoas não querem usar as palavras dele. Aí usam de versículos mal interpretados dos escritos de Paulo ou dos outros apóstolos ou discípulos, né? Para criar uma doutrina e gerar toda essa confusão. Né? Temos que tomar muito cuidado, temos que ler sempre com um ponto de interrogação depois de cada frase. E analisar esses versículos, o que querem dizer, por quê? Por que falou isso? Tem algum motivo, tem uma explicação. Toda a palavra, ela tem um porquê está escrito. Não é? Encontramos uma infinidade de informações nos escritos originais em hebraico. Não é? Que temos o conhecimento que cada letra, cada palavra tem uma profundidade muito grande e encontramos uma profundidade maior ainda analisando aqueles escritos, né? E é assim, não é porque estamos lendo, por exemplo, em português que ela perdeu esse significado, não. Ela tem aquela profundidade, aquela dimensão espiritual muito grande para ser usada nas nossas vidas. E não podemos fazer uma leitura corrida, né? Não, eu já li a Bíblia que isso tantas e tantas vezes. Em vão. Porque não se aprofundou no verdadeiro ensinamento de cada versículo, de cada capítulo, de cada livro. Né? Então, é como ler um livro qualquer de romance policial, seja o que for, né? A Bíblia é muito diferente disso. Né? Temos que ter uma atenção redobrada, ainda mais nós que dependemos de uma tradução. Né? As pessoas traduziram aquelas palavras sem aquele verdadeiro contexto de cada palavra. Né? Outra vez estávamos falando com respeito à iniquidade. Né? Por que não traduziram? Quem viola a Torá é iníquo. Né? Então, temos que ter muito cuidado para não sermos enganados. Né? Observar plenamente e abrir as portas, receber esse Salvador que veio para nos salvar. Nos salvar do quê? Nos salvar de nós mesmos, que temos o pecado na carne, e também salvar de doutrinas humanas. Né? Não podemos permitir mais seguir no engano. Vamos deixar por aqui. Semana que vem vamos para o capítulo 9. De pouco a pouco a gente vai trabalhando, né? essas leituras, vamos colocando interrogantes, pontos de interrogação, para que possamos estar nos aprofundando cada vez mais e mais nessas leituras tão importantes. Né? Não vamos tratar de
simplesmente versículos isolados, vamos estar tratando de capítulos, de passagens significativas e vamos se aprofundando um pouco de cada vez. Agora, se quiséssemos fazer um aprofundamento mais, poderíamos começar outra vez o livro de Mateus, né? Capítulo 1, capítulo 2, e tem muita coisa para que a gente possa se aprofundar. Mas essa não é a intenção primeira, né, desse nosso trabalho. Vamos, com o que você tem, com a Bíblia que você tem, quer ser uma João Ferreira de Almeida, ou uma Bíblia católica, como a Ave Maria, como a Bíblia de Jerusalém, estão escritas assim como eu tenho lido, né? Essas traduções têm alguma similaridade, né? Mas elas não são profundas como o original, né? Então vamos tratar de buscar cada um por si, né? A sua leitura, o seu entendimento da palavra. Não vamos atrás de ninguém, de nenhum homem para querer que nos ajude com essas interpretações, né? Porque se vamos atrás de líderes cristãos para querer explicar alguma passagem bíblica, ele vai confundir a nossa mente mais do que iluminar, né? Necessita ajuda? Necessitamos, sim. Vamos pedir ao Pai que envie o seu Ruach Kadosh, o seu Espírito Santo, para que nos ilumine e que venhamos ter o máximo de proveito com essas leituras. Dediquemos-nos. Irmãos, o fim está próximo. É inquestionável, não é? O fim está próximo. Estamos às portas do 7º milênio, não é? Algumas pessoas podem dizer, mas estamos no ano 2023, né? Não, essa contagem não conta. Vamos usar esta contagem. Estamos no ano 6.993. Né? Estamos perto de começar um milênio shabático, um milênio de descanso, o reino milenar. Né? E as coisas estão acontecendo. Muitas pessoas não estão compreendendo por que está da maneira que está politicamente, em matéria de saúde, em matéria de guerras, terremotos, as coisas que estão acontecendo. E segundo a Bíblia tem que acontecer. Né? E temos que estar preparados. Só que não espere que alguém vá preparar você, algum homem. Né? É o Espírito Santo do Criador que está nos preparando para o que ainda vamos enfrentar. E está muito perto de acontecer. Não é? Isso eu não quero gerar nos irmãos alguma questão de temor, medo, nada disso. Estou falando o que estou falando de uma forma que quando os irmãos começarem realmente a interpretar, a entender a palavra como realmente isso não vai trazer temor, isso vai trazer alegria. Por quê? Porque assim como disse o nosso Salvador, né? Perto está a nossa redenção. Aleluia. Soa contraditório, mas uma vez você estando consciente do que realmente é da situação e das Escrituras, você também vai ter esse nível
né? de paz, de shalom, de tranquilidade. O nosso Criador envia o seu Ruach Kadosh, o seu Espírito Santo, para acalmar o nosso coração. Né? E isso é maravilhoso. É essa paz indescritível, né? Que eu desejo para você também. Tá bom, irmãos? Um forte abraço. Que o nosso Criador abençoe grandemente você, a tua família, o teu entendimento, né? Em nome do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach. Amém? Shalom, shalom.